A possibilidade de pautar o impeachment de um ministro do STF voltou a ser, é claro, moeda de negociação entre os nossos nobres senadores, que negociam sobre a disputa pela presidência do Senado em 2025. Disputa, Geisiane, disputa. 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 Eu olho para o Senado e falo, disputa. De acordo com o jornal O Globo, porém, a avaliação é de que Moraes Maduro tem muito apoio político na casa do o que afastaria qualquer possibilidade de tirá-lo do STF. Já outros ministros da corte são considerados mais enfraquecidos politicamente. Atualmente existem 22 pedidos de impeachment contra Moraes Maduro. Mas Luiz Roberto Barroso também está na mira de parlamentares. E ao lado disso, isso no Senado, né? No sem nada brasileiro, que é a mesma coisa que nada, o Senado. Só não é a mesma coisa que nada porque dá gasto. E é a gente que paga. Agora, vamos atravessar ali a pracinha dos três poderes com PH, né? A gente sai do Senado, vai ali para o STF. Mesmo ignorando a gravidade do caso da Vaza Toga, os ministros do Supremo passaram a cobrar Alexandre de Moraes para concluir o inquérito das fake news. Ó, chop, chop, inquérito das fake news. Vai, corre, corre, corre. Sigiloso, interminável e mirando 40 opositores ao governo, com uso de provas fabricadas e encomendadas pelo próprio ministro, que abriu o inquérito, mandou produzir as provas, vai fazer alguma denúncia e ele mesmo vai julgar, ele mesmo vai punir, porque este homem acha que é Deus. A investigação está prestes a completar 2.000 dias, como a gente falou ontem aqui no Faroeste. Segundo o Estadão, os outros magistrados cobram a definição de um prazo para concluir e anunciar os resultados. É a mesma coisa do magistrado olhar e falar assim, olha, isso é ilegal, mas como está muito ilegal, corre aí, né, põe um prazo aí nesse ilegal para ele ficar legal, né, mesmo que não fique legal ou ilegal fazendo isso. Os ministros admitem incômodo com a eternização do inquérito das fake news. Nossa, que incômodo. Em que Moraes é vítima, autor, investigador, produtor das provas, executor, julgador, é pop, é tech, é mundo, é tudo. Não? Precisamos aumentar o salário dele, hein? Tá fazendo todas as Precisamos, funções. é muito trabalho. Tá injusto, 44 mil tá injusto. Mas se bem que eu acho que ele procrastina. Você lembra aquela mensagem do Ayrton Vieira? O Alexandre está em recesso, quando ele não tem nada para fazer, ele fica caçando pelo em ovo. Alguma coisa mais ou menos assim. Lembra? Então ele tem tempo. Dizia exatamente isso, ele estava sem nada para fazer e aí ele está procurando muito. E quando ele cisma é uma tragédia. Uma coisa que é interessante cedo ou tarde a coisa vai quebrar para ele, porque o que começa a ficar muito bem configurado é que mesmo internamente no seu gabinete, ele pode adotar uma postura arrogante e autoritária. Porque quando começam os quadros a se voltar ou a desabafar de que realmente ele é uma pessoa insuportável, ele começa a buscar problemas, significa que ele não está tendo uma boa relação. A possibilidade de começar a vazar a coisa a partir daí tende a aumentar, nem que seja para que cada um tire o seu da possibilidade de levar pancada, né? E isso cada vez mais fica configurado. É impressionante que quando você dá uma olhada, aí diz assim, eu vi aqui pela notícia vinda do Diário Oficial da União, que tem um escritório aqui, uma sede aqui na Berrini, né? Ele fala que, não, o Alexandre de Moraes pode ter, afinal de contas, muito apoio. Ele tem um determinado apoio, mas outros ministros não têm. Como é que chama esse apoio? É pacto? Olha, eu não sei se seria pacto, mas isso daí a gente pode levar que isso aí envolve sangue, porque não é possível que tenha um apoio dessa natureza para alguém que está cometendo ilegalidades e os indivíduos. Só um pacto de sangue demoníaco, com todo respeito, já que está falando a Avada Kedavra aí. O Alexandre de Moraes, ele recita a Constituição ao contrário? Deve ter uma música para fazer, mas tem um detalhe, Pavinato, que talvez esse seja o detalhe, é tentar identificar qual é o teto deste comportamento. Ora, que as pessoas possam tentar evitá-lo,
e queiram buscar um outro ministro, a gente pergunta quem é o ministro mais frágil nesse momento lá, para que as pessoas tentem pegar como boi de piranha ou tentem pegar para colocar na cruz e dar um exemplo para todos. Se você procura, talvez o mais fraco lá é o Fux, mas o Fux não sei se alguém ia querer falar alguma coisa contra ele. Aí você olha, é o quê? É o Barroso que eles estão achando, mas o Barroso é presidente do Supremo, presidente do CNJ, ele é presidente da casa dele, ele é presidente perdeu o Mané, ou seja, ele não sei se ele é tão fraco. A situação é, qual é o momento em que a cabeça do Moraes pode significar para as lideranças políticas uma tentativa de respirar e fazer aquilo que o Tommaso de Lampedusa falava, vamos mudar algo ou mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi. Mudar tudo aí seria pegar aquele que se apresentou como macho alfa no Supremo Tribunal Federal, retira a cabeça dele para manter tudo como está. Isso parece que pode estar chegando perto. Acha que vai ter alguma reação? Política é muito sazonal, e aí depende, até vão os interesses de quem o colocou lá. E se porventura deixar de ser útil, pode ser se lançado ao covil dos lobos. Política, ela é temerária, é complicada, é como disse o professor, ele assumiu essa coisa de macho alfa da Suprema Corte, vem avançando paulatinamente e ninguém põe freios, mas isso pode subir à sua cabeça, perder o condão, ou a batuta, como você disse no início da sua fala, e isso pode lhe custar muito caro. A política ela é traiçoeira, você não tem amigos, você tem aliados. E ora você é aliado, ora você é inimigo. E isso pode acontecer também no episódio do Alexandre de Moraes. Ô, Pavinato, E haja pau nesse latinamente, hein, que ele está agindo aí nesse modus operandi Ô, dele. Pavinato, haja. Ó, neste momento, informação, neste momento em Brasília, está acontecendo uma reunião, almoço, com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ministros do governo Lula, dentre os quais Flávio Dino, que chegou à reunião... Não, Flávio Dino é do STF já. Perdão, ex-ministro, isso, do STF. Curiosidade, o Flávio Dino, agora no STF, chegou à reunião segurando um exemplar da Constituição brasileira. Pergunto, ele vai presentear o colega dele, Alexandre de Moraes? Ou ele está voltando do banheiro. Ou ele está voltando do WC. Alguma porta está com problema, precisa calçá-la também. Pode ser também. A mesa está bamba. De repente os caras vão A fazer mesa um está ritual. bamba. Para ir almoçar às 3 horas da Ou é tarde. o caderninho, é o sketchbook. É o sketchbook dele, para ele ficar fazendo desenhar a casinha enquanto os Qual é o outros falam. simbolismo que ele quer passar com isso? Ele chega segurando a Constituição? Bom, ele quer dar continuidade a essa narrativa, né, de que eles são os verdadeiros defensores da Constituição, quando na verdade é justamente o contrário, eles são os primeiros a vilipendiar a Constituição. Agora, essa matéria é muito importante pra gente, porque não é de agora que nós estamos cobrando o Senado, né, a gente não tá cobrando nada fora da democracia, a gente não tá cobrando nada ilegal, pelo contrário, o nosso clamor é justamente pela democracia e vem por meio do Senado, e aí quando a gente vê que há ali essa negociação, que não há senadores que têm realmente, assim, coragem, né, e hombridade de falar, opa, peraí, não, essa situação tá errada e a gente pode sim dar início aqui ao processo de impeachment. Ainda tem aquela possibilidade, né, que você sempre tem aqueles fala. 23 motivos. Exato, tem os Né? 23 Tem 23 motivos. ações, Exatamente. né, que Então, custam assim, bem baratinho no Pois Supremo. O que eu percebo é que, por exemplo, eu vejo muito mais alguns deputados federais falando a respeito desse tema e sendo muito contundentes, sendo muito corajosos. No Twitter, né, minha filha? Porque Não, fazer no uma Twitter- obstrução de pauta ninguém faz. Mas os deputados federais, eles não conseguem. Mas eles não conseguem muita coisa. Mas pelo Obstruir a menos. pauta, não vota mais nada no país. Pois é, Sabe o que eles uma poderiam iniciativa. fazer? Mas, por exemplo, você ainda vê uma faísquinha de um negócio, de um Marcel Van Hatten, do Nicholas. Mas são No Senado poucos, você tem um gente, tá? Eu silêncio concordo absoluto, contigo, mas silêncio quer ver, sabe o que total. eles poderiam fazer? É maravilhoso o que você falou, mas o que eles poderiam fazer? Aproveitar a Deixa eu força... só pegar essas figuras de guarda. Guarde isso para sua vida, Gisele. Na festa junina, você se lembra mais da biriba ou da quadrilha? Faísquinha não leva a nada. Mas eles poderiam aproveitar exatamente essa força suposta que eles têm, eles poderiam trabalhar em bloco, em conjunto, porque na realidade nós temos 3 casas, nós temos a Câmara, nós temos o Senado e temos o Congresso. E eles fazem parte da terceira casa, e eles poderiam fazer uma pressão concreta e real lá no Senado e dizer assim, eu não estou me contrapondo o que você está falando, estou tentando... assim, ele poder fazer uma pressão concreta no Senado e dizer assim, nós vamos bloquear
tudo que vier do Senado enquanto você não der um rumo para organizar as relações entre os três poderes. E esse rumo precisa do quê? Precisa da exclusão de alguns ministros do Supremo que não entendem o que eles estão fazendo, porque o problema todo não é de nós não entendermos de jurisdição. O problema é que são eles não entenderem, porque o que parece é que eles não leem a Constituição. Eu lembro, e já encerro, uma vez a gente estava comentando, acho que foi a ministra Rosa Weber, que foi e entregou uma Constituição ao presidente Bolsonaro quando ele foi investido do cargo. Ela entregou. Me lembro de um comentário que foi feito de alguém que disse, puxa, o Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade aí. Ele poderia ter simplesmente assinado aquela Constituição, ter devolvido para ela, ter falado assim, vocês é que precisam conhecer bem a Constituição. Faça bom uso. Faça bom uso. E agora essa Constituição que você me presenteou tem valor histórico, porque tem a assinatura de um presidente da República. Ele deveria ter feito isso, porque são eles que precisam agora entender. você pode pôr no Mercado Livre e você vai ficar rica. Mas eu acho que não é um desconhecimento. Eu só discordo da parte do desconhecimento. Assim, eles precisam, não é nem isso. Claro. Quando você lê ali... Onde eles foram almoçar aí? No próprio Supremo. No próprio Supremo. Foi o Barroso que convocou a reunião. Com balinha ou sem balinha? 3 horas da tarde. Vamos Não, começou no horário do almoço, você almoça, bebe, agora que a reunião vai desde começar. 11 horas da manhã lá, provavelmente. Agora que vai Mas começar. ninguém entende que a tensão dentro do Congresso é muito prazerosa para quem está lá, porque a tensão gera negociação. Não, e vale lembrar, aí, né? como Vale lembrar disse- que ninguém está trabalhando esse de mês. bola. A, so- verdade. a sociedade... Vamos São lembrar 3 isso dias aí. ou 6 dias Esse esse mês 6, mês que vem são São só 3 3. dias. E a Congresso sociedade, inteiro. sociedade não tem essa compreensão, porque quanto maior a tensão, pior é para a sociedade. Porque o balcão de negócios ele fica mais amplo, fazem todos os trocadilhos, os interesses, até porque não existe ideal dentro do Congresso Nacional, do meu ponto de vista, da minha ótica, ali existem interesses, sejam pessoais ou coletivos por parte de alguns que a gente não pode, infelizmente, generalizar de uma forma tão abrupta. Mas, é como disse, essa demanda é muito ruim. O próprio Estado Democrático de Direito, ele é equacionado. E, infelizmente, a burra meteu os pés dentro da jaca e não consegue voltar mais, porque esses interesses ficaram acima do que próprio reza a Constituição Federal e os interesses. Nós perdemos a moralidade política, em que, no passado, pessoas de interesses e cognitudes distintas sentavam à mesa sob um denominador comum e se chegava muito aproximado daquilo que a sociedade queria. Os papéis se inverteram, a população fica à mercê de um São de Salvador e, infelizmente, o altar está sempre com os demônios. Olha, é maravilhoso isso. Desculpa eu estar complementando, mas a pior coisa que aconteceu. Rolando Mas a pior coisa que aconteceu Rolando Nero. quando a esquerda assumiu Vou o trazer poder um com lenço este partido aí, a pior coisa que ocorreu foi que eles reduziram a política única e exclusivamente à ascensão pelo poder e à busca do poder. Eu cheguei a ouvir isso, uma vez eu estava num debate, estava eu, um deputado do Partido Comunista, tinha um cara que era do PT, e ele falou assim: política é luta pelo poder, não nos interessa outra coisa. Só que o cara falou isso numa televisão, diante de todos. Ao fazer isso, o que eles reduziram a todos? Não existe mais a busca da convergência. Nem Maquiavel falava isso. Nem Maquiavel falava que a política é a busca pelo poder. E ele era muito claro com isso. Professor, certa feita eu estava numa resenha e um político já com 9 mandatos de vereador e ficamos conversando sobre a política da região e ele falou assim: cara, guarde bem o que eu vou te falar. Política é a arte de produzir o mal. Eu guardei aquilo com uma... Assim, e é fantástico, porque a dinâmica que ele falava, porque o tema era o seguinte: ninguém mais conseguia falar com o prefeito. Tinha que passar por 3 assessores, e ainda assim, quando era agendado, você ficava esperando 3 horas no banco, o prefeito saía, e aí falava assim: puxa, cara, estou num compromisso aqui dinâmico, eu tenho que sair. Ele falou assim: no meu tempo não. No meu tempo eu tinha um menino da Xerox, eu dava um dinheirinho pro menino da Xerox. Tudo passava pelo menino da Xerox. E todos os documentos eu tinha comigo. Quando eu tinha interesse, eu montava um dossiê, eu chegava no púlpito, lá, apresentava todo o meu dossiê, no dia seguinte eu não precisava ir até o prefeito, muito pelo contrário, ele estava às 8 horas da manhã no meu gabinete para conversar comigo. Essa é a arte de produzir o mal. Então, isso de um político com 9 mandatos de vereador. Então, mas isso se acabou penetrando, né, incutiu dentro de algumas figuras públicas e políticas do país que, infelizmente, avançaram, pegaram gosto pela coisa e a gente não consegue mais retroceder. É igual o menino da porteira, vai sobrar para esse menino da Xerox. Ele vai morrer no final dessa música ainda. Que eu fico muito preocupado.